pessoas sendo vencidas. Mas quando Deus vence, eu sou vencedor. Aleluia. Eu sou vencedor. A libertação está em Deus, e para alcançá-la eu devo mais e mais me aproximar desse Deus, porque Ele é poderoso para me sustentar. Porque Deus não somente transforma, mas também sustenta e mantém uma vida transformada. Então Deus pode transformar a vida. Você precisa ser transformado, e Deus é poderoso para te sustentar, te manter no caminho para a glória e honra do seu nome. Ele é poderoso para tudo isso. Isto posto e bem colocado, que é o que eu acredito e que faz parte do meu sistema de crença, voltemos às perguntas. E como vamos responder a cada uma delas? O que estava fazendo Jesus quando dirigiu tais palavras aos seus discípulos? Qual o contexto em que eles se encontravam? Nós vemos ali que, examinando o livro de Mateus, nós vemos que Jesus tinha tinha sido batizado, tinha passado pela tentação por 40 dias no deserto, e ele também tinha passado uma noite em oração para a escolha dos seus discípulos. Ele tinha feito essa escolha. E aí diz a palavra de Deus: subiu, e vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentassem, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Reparem que foi também de um monte que foi anunciada a lei, e agora é de um monte que o Senhor dá uma outra interpretação dessa mesma lei. Após a retirada do povo de Israel da escravidão do Egito, Deus falou ao povo: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitaste, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para o qual eu vos levo. Nem andareis nos seus estatutos, fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aqui está escrito, no começo e no fim, ele começa dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Reparem que essa declaração do Senhor tanto começa como termina com eu sou o Senhor vosso Deus. Nisso estavam presentes tanto a ideia do pacto, que ele estava ali fazendo com aquele povo, o povo de Israel, como também ele estava separando o povo para ser diferente. Ele tinha tirado o povo do Egito, da contaminação daquelas coisas do mundo, e estava tratando com eles no deserto, e estava falando com eles para que eles fossem um povo diferente, para que não aprendessem mais com as nações das quais ele tinha abandonado. Israel, porém, ao longo dos anos que se seguiram, não foi fiel a essa aliança. Ele não permaneceu fiel a essa aliança e ao pacto com Deus. Antes, eles se desviaram e seguiram seus próprios caminhos. Seguiram seus próprios caminhos porque rejeitaram o conhecimento de Deus. Terrível coisa é rejeitar o conhecimento de Deus, porque todos temos conhecimento de Deus, inclusive aquele que se diz ateu. Ele também tem conhecimento de Deus, porque a palavra diz que todos têm conhecimento de Deus. E quando eles rejeitaram o conhecimento de Deus, eles foram entregues a si mesmos, para fazerem as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, os seus próprios caminhos, para andarem nos seus próprios caminhos. E terrível coisa é cair nas nossas próprias mãos, porque nós não sabemos nada, irmãos. É terrível quando a gente abandona o conhecimento da verdade de Deus. Então eles, por haverem rejeitado o conhecimento de Deus, se entregaram às coisas do mundo. Mas você que está aqui esta noite, Deus está falando contigo para que você não rejeite o conhecimento de Deus. Não despreze o que Deus está falando contigo nesta noite, porque Deus está falando ao seu coração e te dizendo que você é vaso escolhido e para ser diferente no mundo e brilhar a vossa luz. É para você ser diferente, não é para você ser igual às coisas do mundo.
qualidade como povo de Deus. Embora nas palavras de Balaão fosse povo que habita só, que não será reputado entre as nações. Na prática, entretanto, eles continuavam assimilando-se aos povos que os rodeavam. Antes, se mesclavam com as nações e lhes aprenderam as obras. Números 23, 9, Salmo 106, versículo 35. Por isso exigiram que um rei os governasse, como todas as nações. Nós queremos ter um rei como todas as nações têm. E quando Samuel os advertiu com base no fato de ser Deus o rei deles, foram obstinados em sua insistência: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. Pior ainda do que o estabelecimento da monarquia foi a sua idolatria. Seremos como as nações. Não queira ser, irmão, que nem o mundo. Não queira ser igual às nações. Você é povo diferente, escolhido de Deus. Deus te criou, Deus te trouxe aqui essa noite. Deus está falando contigo para que você seja diferente no meio de uma geração incrédula e perdida e corrompida e corroída aí fora. Você é uma pessoa especial. Não queira ser igual às outras nações. E eles diziam e serviam ao pau e à pedra. Ezequiel 20, 32. Por isso Deus continuou lhes enviando os seus profetas, para que eles se desviassem dos seus caminhos. Não aprendais o caminho dos gentios. Deus advertiu eles. Falou-lhes através de Jeremias e Ezequiel: não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20, 32. Por isso Deus: não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. De Jeremias 10, 1, 2, Ezequiel 27. Mas o povo de Deus não queria ouvir a voz. E o motivo específico apresentado pelo qual o juízo de Deus caiu sobre Israel e depois, cerca de 150 anos mais tarde, caiu sobre Judá. Os filhos de Israel pecaram contra o Senhor Deus. Andaram nos estatutos das nações. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes andaram nos costumes que Israel introduziu. Havia sido dada a lei e a ordem do Senhor, para que fosse um povo diferente no meio de uma geração idólatra e depravada. Mas o que fizeram? Se contaminaram em seguir as coisas do mundo, mundanas. 1000 anos depois, ou um pouco mais, estamos agora diante do monte e Jesus sobe ao monte para anunciar aos seus discípulos, cerca mais para frente, para anunciar-lhes e proferir o mais belo e profundo sermão da história dos seus discípulos, em especial, e a todos que o rodeavam, e para nós hoje também, tá? 1000 anos depois está ele proclamando o sermão do monte, fazendo uma verdadeira interpretação, porque se a lei já era difícil e complicada, agora o sermão, com a interpretação que Jesus dava a ele, as coisas eram mais profundas, era mais do interior, não era mais de aparência, mas era mais as coisas de dentro do coração. O discurso, poderíamos dizer que é o mesmo, a interpretação é diferente. Temos de ser diferentes, santos e irrepreensíveis. Jesus está dizendo para os seus discípulos para que eles sejam diferentes no meio de uma geração perdida. Ele adverte para nós não sermos semelhantes ao mundo, entregues aos nossos próprios pensamentos e caminhos. E a igreja, ela não deve imitar o mundo, copiar as coisas do mundo, trazer o mundo para dentro da igreja. Nós não precisamos do mundo, é o mundo que precisa da nossa mensagem.